Bom dia com Jesus, que Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã, nesta manhã de sábado, né? Graças a Deus, mais um dia vencido pelo amor divino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se não fosse pela graça, nós não estaríamos aqui neste momento. Queríamos refletir nesta manhã sobre as Escrituras, onde Deus tem nos direcionado, né, para estar fazendo este trabalho para Deus, esta obra, né? Porque todo obreiro ele é cooperador para a obra de Deus. E o profeta chega a dizer que o pastor é especial, é uma pessoa especial que está ali lidando com a igreja, né, com o seu povo, com os problemas, tentando evitar conflitos, né? Reconciliar para que todos possam viver em boa harmonia, em perfeita paz em Cristo Jesus. E sabemos também que o evangelista, ele também é especial, né? O profeta de Deus chega a dizer que o evangelista ele é como a bola de fogo ardente, né? Vai de um lado para o outro, anunciando o evangelho, né? Levando a palavra de Deus para o povo. Porque há muitas pessoas ainda nesta face da terra que não conhecem o Evangelho. E nós vivemos uma era que o Evangelho, o nome de Deus, mais está sendo proclamado por esta era. Até pelas pessoas ímpias, né? Mas muitos ainda não conhecem. Ouvir é uma coisa, conhecer é outra. O que é conhecer? A palavra de Deus chega a dizer: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O meu povo perece por falta de entendimento, porque não buscaram de mim sabedoria, não buscaram dentro das Escrituras, né? Se a fé vem pelo ouvir, quando você, irmão, uma pessoa para ouvir a palavra de Deus, você está recebendo fé, recebendo sabedoria, né? Porque é pelo ouvido que entra e desce para o seu coração. Aí com a boca se confessa e com o coração crê na palavra de Deus. Amém? Por isso que está escrito aqui, vamos ler no livro de Romanos, vamos escorrer as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 10, versos 14, onde diz assim: Pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, né? Então está aí: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, né? Tem que ter alguém para pregar. Mas para ter este alguém para anunciar as boas novas, né? Alguém tem que enviar alguém. Então Deus tem enviado ainda nestas últimas eras pessoas que creem no verdadeiro evangelho, né? Que anunciam o verdadeiro evangelho. Mas para seguir a verdade são poucos, meus irmãos. Hoje a fila, né, para igrejas, digamos assim, denominações, aqueles que só querem prosperidade, bênçãos materiais, ela cresce. Nos tempos lá atrás, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, era assim também. O povo seguia ele, a maioria, por sinais, por multiplicações dos pães, né, para forrarem suas barrigas que estavam famintas, sedentos. Mas ele diz: lutai pelo pão que permanece, não pelo aquele que perece. A gente trabalhamos para ter um alimento, para comer, mas muitos, quando ele diz isso, muitos tentam levar as Escrituras para se beneficiar delas. Ou seja, extorquindo o povo, tirando o dinheiro do povo, né? E não levam a verdade. Satanás é assim, ele sempre usou as Escrituras. Tu diz que crê em um só Deus, também os demônios creem e estremecem, diz lá em Tiago. Eles creem e estremecem, os demônios, mas têm, porém não obedecem. E é o que muitos
falsos profetas, falsos pregadores, falsos evangelistas estão fazendo o mundo afora, né? O homem de Deus, ele se identifica com a palavra, ele vai procurar estar alinhado com a palavra, ele procurará levará sempre você a Deus, sempre ele procurará apontar a Cristo para você, a Deus, a palavra. Não um sistema religioso, não um homem, não um grande homem, não um grande pastor, não um grande evangelista, mas o homem de Deus será como João Batista foi, humilde, simples, necessário que eu diminua e ele cresça. Deus tem que ser exaltado na nossa vida, na sua vida, irmão, irmã. Necessário que nós diminuímos, ficamos pequenos perante Deus, e fazer apenas a vontade dele, não a vontade do homem, não para agradar ao homem, igual Paulo diz, porque não procura agradar a homens nenhum, mas se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo, porque o evangelho da graça que lhes foi dado é este, que anunciais a verdade, sedes meus imitadores, como eu também fui de Cristo. E o que ele pregou ali? Ele pregou sobre a ceia, ele creu em tudo, em São João 13, diante ali, o lava-pés após a Santa Ceia bíblica, né? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não nas trindade, como a gente já falamos sobre isso no outro vídeo aí. São Mateus 28, 19, 18, 19. E de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não, ali são títulos. Os discípulos não saíram já batizar nesse nome. Você não vai encontrar batismo nas Escrituras no Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ficaram lá na cidade de Jerusalém, São Lucas 24, verso 45, ficaram porém na cidade de Jerusalém até que Dotes já é revestido de poder. Ficaram lá, foram cheios do poder do Espírito Santo. E então aquele povo indagaram: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, cheio do Espírito Santo: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro tem a receita: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis os dons da vida eterna. O dom da vida eterna. Não é dons, que dom não salva ninguém. Dom de profecia, dom de cura, dom de milagre não salva ninguém. Isso até os rebeldes fazem, né? Mas o dom da salvação, que é ter o doador dos dons, que é o Espírito Santo de Deus. Ter dons é uma coisa, ter o dom da salvação é outra. O dom da salvação é que te garante a vida eterna, é o Espírito Santo de Deus em você. Amém? E como nós lemos aqui, vamos ler também no livro de Jeremias, capítulo 42. Jeremias é consultado pelo príncipe. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos e Joana, filho de Careá, e Genasias, filhos de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Veja aí, então a pessoa, quando ela teme a Deus, ele procura um profeta, um servo de Deus que está dentro da palavra, um verdadeiro homem de Deus, para lhe dar a instrução que devemos fazer, como devemos proceder, qual batismo devo aceitar, né? Mas procurar um homem de Deus, não um sistema religioso, não uma denominação. Eles procuraram aqui o servo de Deus, o profeta Jeremias. E nessa era nós temos um profeta também que Deus tem mandado, né, em Malaquias 4, verso 5, 6, eis que verão dias, né, quem viu o meu profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Qual os pais? Os pais apostólicos, o fundamento apostólico, converter o coração dos filhos, que somos nós, que temos aceito este fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é o que eles pregaram, o que Paulo pregou, o que o William Marumbrana pregou, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o William Marumbrana não veio trazer nada novo, ele veio trazer a revelação, como diz em Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ser revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas, né? Isso era segredo de Deus que havia se perdido. E para este segredo ser conhecido, ser manifesto, Deus sempre trabalhou com o seu povo através de profetas. Foi lá atrás com Noé, na época do dilúvio,
ficou 120 anos pregando, né? E 8 almas se salvaram. E Moisés também foi assim, ali por diante, né? Deus sempre tratando com o seu povo através dos seus profetas, não através de denominações, através do profeta. E para esta era ele tem enviado um profeta também que tem sido rejeitado pelo sistema religioso. Mas graças a Deus nós temos aceitado e conhecido, porque ele foi um homem de Deus vindicado em todas as escrituras. Ele sim foi guiado pelo Espírito Santo, porque ele não saiu em nenhum momento fora da palavra, como muitos saem. Batismo é nome Pai, Filho e Espírito Santo? Pai não é nome, Filho não é nome. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Lá em São Mateus 28, 19 foi dada uma ordem, né? São Mateus 28, 18, 19. E essa ordem foi cumprida em Atos 2, versos 38, Atos 15, Atos 8, versos 15 e 16, Atos 10, versos 47 e Atos capítulo 19, verso 5, que Paulo ali batizou aquelas pessoas. Em que sois batizados? Vós já conheceis receber o Espírito Santo? Eles dizem, nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Em que sois batizados então? Paulo perguntou. Eles disseram, no batismo de João, mas certamente João batizou para que cresce naquele que após ele havia de vir, nisso seria Jesus, né? Que tiraria, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e orou por eles e receberam então assim o Espírito Santo quando creram. Quando você crê, você recebe. Amém? Não seja Tomé. Eu tenho que ver. Não. Quando você crê, você recebe. Deus não trabalha com incrédulos. Deus trabalha com pessoas que creem na sua palavra. É que nem o dom de cura, cura divina. Tem e existe o dom de cura divina, mas não é para todos, porque nem todos creem que pode ser curado. Nem todos creem em cura divina, né? Então Deus não trabalha com incrédulos. Então que Deus possa tirar de vossos corações toda incredulidade, né? Para passarmos assim, então, crer na totalidade da palavra, crer no mensageiro da era, que ele veio com a mensagem cheia de unção, né? E Deus derrama a unção sobre a sua igreja através de um profeta. Sempre foi assim, né? Como João Batista veio e preparará o caminho para o Senhor e irá adiante dele no poder e virtude de Elias. Porque o mesmo Espírito que estava em Elias, o tesbita, veio sobre João Batista. O mesmo Espírito que Deus tratou com cada mensageiro de cada era. Como Paulo, Columba, Lutero, João Wesley, eles tiveram a mesma unção, o mesmo Espírito que estava sobre Elias, como mensageiro da era, esteve nele, o Elias da era também. Por isso que ele fala isso, que nos últimos dias enviarei o profeta Elias, antes que venha a grande terrível do Senhor. Malaquias 4, versículo 5 e 6. Quem é este Elias? Elias da era. São Mateus 17, versos 11 ali, que ele diz, eis que Elias já veio e fizeram tudo quanto quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Mas ali o Senhor estava se referindo a João Batista, que a Bíblia diz que irá diante dele no poder e virtude de Elias, e serás já cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Amém? E o mensageiro desta era também. E ali apareceu Moisés e Elias, né, para o Senhor Jesus Cristo no monte. E Deus tem prometido para esta era o Elias, né, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7, que viria a revelar os segredos de Deus, qual anunciou aos seus servos, aos profetas. Qual que é o segredo? Nós não sabíamos, está aqui na Bíblia, mas nós estava cego para isso. Isso era segredo. O segredo você não sabe, alguém tem que te revelar o segredo. É igual um cadeado, quando você compra aqueles cadeados que tem segredo, tem senha, você ali vê um papelzinho te revelando o segredo dele. Se você não souber, você não vai abrir. Então Deus sempre revela ao profeta, e o profeta revela ao povo de Deus, né? E é bem assim, meu irmão. E Elias, se nós formos ler aqui, vamos ler também aqui o livro de Reis. Elias chega a dizer assim, glória a Deus. E ali entrou numa caverna, Deus fala com Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhes disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Veja aí, meus irmãos. Derrubaram os teus altares, mataram
os teus profetas a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida, para me tirarem. E Deus lhes disse: sai para fora neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas a espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhes disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria. Amém? Então nós vemos aí, né, irmãos, que Elias estava triste, amargurado, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Todo profeta passa por isso, porque ele vê o pecado tão de perto, ele vê o erro das pessoas, ele vem com a verdade para que as pessoas sejam salvas, como diz Jesus Cristo: conhecereis a verdade os libertará. Eles recebem a verdade, a revelação de Deus, que são segredo para muitos, e eles tentam pôr isso em seus corações, né? Que a missão do evangelista, do pregador, ou seja, do pastor, de um profeta, é fazer com que a palavra entre em seu coração, para que você receba de bom grado e se converta, e Deus os cure, né? Então ele sente essa dor e geme de dor pelas pessoas, não por eles, pelas pessoas. Você vê que tem aquela parte que ele quase entrou ali em depressão, né? Foi lá pro deserto, lá debaixo de uma figueira, um zambujeiro, e ali ele pediu a Deus a morte. Senhor, não sou mais digno nem melhor que meus pais, peço-te que me leve, não aguento mais, mataram todos os seus profetas, os seus filhos, agora procuram tirar a minha vida, não sou melhor do que meus pais, me leva, Senhor. E adormeceu ali, desejando a morte, querendo morrer, triste, amargurado. Teve um momento de depressão, um grande homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então Deus ouviu o seu clamor. Deus, o irmão Branham chega a dizer assim na mensagem: o que ouviste tu, Elias, né? No parágrafo 35, vamos ler aqui a mensagem, que os ouvintes possam entender. Parágrafo 35. O irmão Branham chega a dizer assim: eu imagino que em cada galho, em todo lugar, havia multidões de anjos. E Deus desceu e disse: meu pobre servo, cansado, ele está tão nervoso e desgastado, ele não sabe o que fazer. E eu vou escolher o anjo em pé aqui, que tem as mãos mais macias. Não o assuste, caminhe e afague-o. Glória a Deus. A testa dele suavemente, e eu quero o melhor cozinheiro entre vocês, e vá ali e consigo todas as vitaminas, que puder encontrar, e coloque nesta farinha de milho. O mundo recusou, mas eu vou tratá-lo bem. Aleluia. Isso significa: louvado seja o nosso Deus. Não se assuste com isso, traga o melhor que temos, o melhor cozinheiro, lhe dê um bolo de milho e consiga-lhe um pouco de água. E este anjo de mão macia aproximou-se e acariciou o pequeno servo
de Deus na testa. Aleluia. Vejamos, irmãos. Lembre-se, se você fez o seu melhor, Deus ainda tem esse anjo às suas ordens. Veja aí. Ele te ama da mesma forma que ele amava Elias. Glórias a Deus. Então esse é o Deus que nós servimos, irmão. O profeta de Deus chega a dizer que Deus escolheu o melhor anjo para que fosse um cozinheiro para Elias, que levasse ali uma botija de água especial, né? E o melhor cozido ali, um bolinho feito da melhor maneira, caprichada. As mãos mais macias que tocasse em sua testa, na testa desse profeta, acariciasse, animasse ele para levantar. Levanta-te, Elias, coma e beba, que longa é a tua jornada, né? Então, após ele levantar dali, ele comeu aquele pão, bebeu aquela água e caminhou. Tinha muita coisa para fazer para Deus ainda. E Deus diz a ele: eu reservei para mim 7.000 homens que não se curvaram perante a Baal. Ele lutou contra um sistema inteiro, contra 400 profetas, contra o sistema religioso enganoso, contra a religião que não tem nada a ver com Deus. Jesus Cristo não veio trazer religião, não veio trazer sistema, ele veio trazer a sua palavra. Ele pregou com sua própria vida. Enquanto ele estava sendo ali crucificado em uma cruz, no madeiro do Calvário, tinha pessoas dentro da igreja glorificando, glória a Deus, aleluia, e o Deus lá fora sendo crucificado, né? Derramando o seu sangue sobre a sua igreja para resgatá-la, a igreja que somos nós, aleluia. E o Elias da era também veio, foi rejeitado pelo sistema religioso, até hoje, né? Ele é rejeitado. Mas bem-aventurado, diz a palavra, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, porque este receberá galardão de profetas. Amém? Então nós o temos aceitado, o mensageiro da hora que veio com a mensagem precursora para a segunda vinda de Cristo na terra, porque ele veio sim preparar um povo escolhido para Deus, né? Como diz o pastor, quando o sistema diz que Deus abençoe sua noiva, tem uma noiva de Cristo em algum lugar clamando pelo Senhor de joelhos, e ela está sendo abençoada até pela boca dos ímpios, né? Deus está abençoando o seu povo. Até o ímpio abençoa o povo de Deus. Senhor, abençoe sua noiva, abençoe sua igreja, abençoe seu povo. E aqui está o pequeno povo de Deus, aqui está a pequena igreja de Deus, que tem agarrado a mensagem deste profeta da era, tem crido nesta mensagem, não tem deixado escapar um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, né? Veio restaurar tudo, trazer-nos no fundamento, na luz da palavra, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, santa ceia bíblica, vinho tinto, pão asmo, não é pão de padaria com fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. O pão não é o corpo de Cristo, mas aponta tipificando o corpo de Cristo, que é um pão puro. E o vinho para o seu sangue, que não é o suco de uva, é o vinho, é da uva, mas é o vinho. A Bíblia fala vinho, não fala suco de uva, igual o sistema tem trazido e manipulado a palavra, né? Barateado o evangelho. Aleluia. E após Santa Ceia, o lava-pés, esta é a mensagem da hora. Paulo deixou o fundamento, outro edifica, mas veja como edifica sobre este fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento, qual é Jesus Cristo. Amém? Então esta, meu irmão, é a mensagem que Deus tem entregue a vossos corações nesta manhã. Que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima gravação, né? O próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém? Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que Deus te abençoe e graças a Deus.